Olá, começa agora o programa Saber Direito Debate. O convidado de hoje é Walter Aranha Capanema, professor de Direito Eletrônico. Ao longo da semana, ele ministrou no Saber Direito Aula o curso sobre Marco Civil. As aulas abordaram introdução e princípios, direitos e garantias, neutralidade e privacidade, guarda de registros e responsabilidade civil. Professor Walter Capanema, muito obrigada por estar aqui conosco no Saber Direito Debate. Gostaria que o senhor começasse explicando como é que o direito surgiu na sua vida. É algo praticamente hereditário. O meu pai foi desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, lidando com o direito do trabalho, e desde pequeno eu convivi com processos, com livros de direito, com a famosa CLT, né, a Consolidação do Direito do Trabalho, e você convivendo com isso, tomando gosto, você acaba tomando gosto pela justiça, pelas leis, pela doutrina, então é algo fantástico. Agora, o senhor começou como direito trabalhista. Sim, porque parece, eu comecei com o direito trabalhista, advoguei muito tempo nessa área, conhecia todos os direitos, sabia fazer todos aqueles cálculos que são incríveis e difíceis, e, ao mesmo tempo, eu comecei a criar um gosto pela própria informática, quer dizer, eu sou programador, gosto de conviver com computadores, e procurei juntar esses dois prazeres, né? O prazer de estudar direito com o prazer de lidar com o computador. Então, eu vi que o direito eletrônico era fantástico, porque unia esses meus dois amores. E tem quanto tempo que o senhor trabalha com direito eletrônico especificamente? Tem 10 anos. Veio crescendo a procura, professor, por ações, por buscar justiça nessa área? Sim, porque quanto mais a internet ela chega para a vida das pessoas, mais gera repercussão. Quanto mais as pessoas começam a utilizar computador com acesso à internet, mais então nós temos redes sociais, mais temos confusão. E quanto mais confusão, mais as pessoas vão procurar acesso ao Poder Judiciário para resolver os seus problemas. Agora, o senhor estava comentando uma coisa interessante, que no seu escritório tem também um laboratório de informática, é isso mesmo? É verdade, quer dizer, eu gosto realmente de viver, não é só de ler livros de tecnologia, eu gosto de viver, de verificar no caso concreto. Então, eu montei um laboratório com vários computadores e procuro verificar, no caso concreto, como é que funciona determinadas coisas, como é que faz um ataque, como é que testa aquilo, como é que há uma invasão. Então, eu procuro sempre, num ambiente controlado, sem danificar o computador de terceiros, testar novos sistemas de segurança. Então, quer dizer que quando o senhor vai defender uma causa, o senhor sabe também na prática, não só na teoria. Exatamente. Então, aquele negócio assim, não vão me enganar facilmente. Então, eu conheço também, modesta parte, essa área de tecnologia e procuro sempre me atualizar. Inclusive, é algo quase que um desafio, porque a tecnologia muda todo dia. Eu tenho que estar em rede social quase que sempre para tomar conhecimento dos lançamentos, dos avanços e dos problemas que surgem todos os dias. E como professor, o senhor busca também ensinar os técnicos de informática sobre o direito e as pessoas do judiciário sobre a informática? É verdade, quer dizer, uma situação até bastante ambígua, né? Quer dizer, eu não sei determinar muito bem, né? Então, o que acontece? As pessoas da área tecnológica, elas hoje em dia têm uma preocupação muito grande em conhecer o direito. Então, por exemplo, uma pessoa que trabalha com segurança, ela quer saber hoje em dia se a sua empresa pode monitorar o trabalho dos empregados. Pode o patrão monitorar o computador que o empregado utiliza como instrumento de trabalho? Quer dizer, a jurisprudência do TST admite que sim, quer dizer, faz parte da função do empregador essa tarefa de fiscalizar. E o lado do direito, ele quer entender também, os advogados, juízes, promotores, como é que funciona a internet. O que é um número IP, o que é uma conexão, qual a importância desse tal de número IP, que inclusive nós falamos bastante no curso do Marco Civil. Então, tudo isso é muito importante. Esses dois lados precisam coexistir e se complementar. E qual que é a importância, então, do número IP? Olha, boa pergunta. Então, na verdade, o número IP, o que acontece é o seguinte, quando você se conecta à internet, quando você utiliza um computador, um tablet, um smartphone, para se conectar à internet, o que acontece? O provedor, ele te dá um número, que é o chamado número IP, que com base nesse número, ele identifica o seu computador. E ao mesmo tempo que ele identifica o seu computador, ele permite que a partir desse número, ele localize o seu computador na internet. Então, você, a partir do número IP, se relaciona com outros computadores. E os outros computadores te acham na internet para esse número IP. Então, quando você visita um site, por exemplo, você deixa registrado que seu número IP esteve lá. E qual é a importância do número IP para o direito? Quando você, por exemplo, cria um perfil falso numa rede social, você visitou um site e deixou seu número IP lá. Eu posso rastrear você através do número IP. Eu vou ao computador do criminoso, do infrator, pegando o número IP.
Agora, o senhor estava comentando também que é muito importante ter cuidado quando a gente tem uma rede de acesso Wi-Fi, por exemplo, para evitar que pessoas cometam crimes usando o nosso IP. O senhor já falou sobre isso na aula, mas é bom a gente ressaltar, É né? importante até ressaltar isso pelo seguinte aspecto, tem a ver com a nossa segurança, quer dizer, o direito eletrônico não tem a ver apenas com o direito e lidar com tecnologia, tem também o cidadão compreender a importância da segurança do seu computador. Então, o que acontece? Muitas vezes, quando a gente compra o Wi-Fi, eu acho o Wi-Fi maravilhoso, né? Porque a gente nós vamos nos livrar dos cabos e, com base nisso, acessar a internet de qualquer maneira. Só que, quando você compra um computador, um sistema que tem rede Wi-Fi, um roteador, né? O que acontece? Esse roteador ele já vem configurado para fazer um acesso aberto, sem senha. E quando o acesso à internet é feito sem senha, ele poderia permitir, por exemplo, que um criminoso estacione debaixo do seu prédio, com o carro dele, e dentro do carro dele mesmo, ele acessa a sua rede Wi-Fi e pratica um crime. E para efeitos legais, para efeitos tecnológicos, foi o computador da sua casa que praticou aquele ato criminoso. Até você provar que não foi você mesmo, você vai ter uma dor de cabeça, de se defender no judiciário. Então, é bem complexo. Então, um bom cuidado é nunca deixar a senha aberta. Exatamente. Sempre colocar uma rede, uma senha, de preferência uma senha que não seja fácil de descobrir. Ou seja, se você torce para o Flamengo, tu vai colocar a senha Flamengo ou Zico, né? Então, o que acontece? Coloque uma senha mais difícil. Professor, agora vamos falar um pouquinho então sobre o Marco Civil da Sim. internet. O que muda com a aprovação dessa lei? O Marco Civil ele é importante por várias maneiras. Em primeiro lugar, ele define quais são os princípios que vão ser aplicados na internet no Brasil. Ele também define quais são os direitos e garantias que o usuário da internet vai ter na sua utilização no dia a dia, né? Garantindo a sua privacidade, garantindo a proteção das suas comunicações. Há, por exemplo, um direito que eu acho muito interessante, que o usuário só pode ter a sua internet suspensa com base em débito da conta da internet. Então, quer dizer, a internet é tão importante que só o débito da conta da internet vai ser suficiente para suspender. É uma garantia que a gente não tinha. E até uma garantia que a gente pode fazer um paralelo com o que a jurisprudência do STJ trazia para a energia elétrica. A energia elétrica é tão importante, tão essencial, que o corte da energia elétrica tinha que ser relacionado a uma dívida em relação à sua prestação. Isso mostra o tanto que a internet assumiu de poder na nossa vida. Exatamente. É quase tão importante, ou mais importante, do que a energia elétrica. Bom, Saber Direito Debate vai a um rápido intervalo. Nós voltamos já. O programa Saber Direito Debate está de volta. O convidado de hoje é Walter Capanema, professor de Direito Eletrônico. Ao longo da semana, ele ministrou no Saber Direito Aula o curso sobre Marco Civil. Professor, vamos falar mais um pouquinho então sobre isso. Quais foram, além das mudanças, o que o consumidor deve ter em mente agora com essa nova lei? Uma das questões que eu acho mais importante diz respeito àqueles termos de serviço, que são aqueles contratos que todos nós assinamos, mas ninguém lê. Às vezes a gente nem sabe que existe. Vou dar um exemplo. Quando a gente visita uma rede social, a gente quer se cadastrar numa rede social, repare que tem um botãozinho que diz assim, lá embaixo, eu concordo com esses termos de serviço. Que ninguém lê, Que né? ninguém Todo lê. mundo clica e pronto. Todo mundo clica, confia e nem lê. Não, é perda de tempo. Eu vou usar a rede social só para brincar. Para que eu vou querer ler contrato? E a gente esquece o quão importantes são esses contratos. Então, o Marco Civil ele diz que esses contratos devem ser escritos numa linguagem clara, devem ser transparentes, devem ser feitos de uma forma que permita a facilitação da defesa do usuário em juízo. Porque o que acontece muitas vezes é que diz o seguinte, olha, se você quiser processar a rede social, você vai utilizar o fórum da China. Mas, poxa, eu vou até a China processar a rede social? Quer dizer, Meio difícil, meio né, difícil, não vale a pena, eu prefiro ficar com prejuízo. Então, não, eu posso me valer, de repente, do Código de Defesa do Consumidor, eu posso utilizar do foro do domicílio do autor, facilitando a minha defesa. Então, é uma norma muito importante que vai proteger o consumidor na rede social. Agora, professor, o Marco Civil, ele também protege a liberdade de expressão, que está garantida na Constituição Federal, no artigo 5º. Como é que fica nesse ponto? E o anonimato, como é que fica? É interessante porque o Marco Civil até tinha uma previsão de tratar do anonimato, mas acabou não passando. Então, a gente acaba remetendo tanto em questão da liberdade de expressão quanto do próprio do anonimato à Constituição, porque a Constituição, lá no artigo 5º, inciso 4, ela garante a liberdade de expressão, mas tem como um dos seus limites o anonimato, ou seja, a manifestação anônima ela não teria validade jurídica. Agora, o que eu procuro defender é o seguinte, até não deu tempo até de falar no curso, e aproveitando esse momento aqui de você, agora, então. é o seguinte, que o anonimato, nem todo anonimato é ruim. O anonimato só é ruim
quando ele é utilizado para a prática de um crime, de um delito. Eu quero criar um perfil anônimo para te ofender numa rede social e trazer uma humilhação. Mas muitas vezes o anonimato pode ser benéfico. Por exemplo, eu quero me manifestar de forma anônima numa rede social para discutir com pessoas que têm o mesmo problema que eu, um problema físico, um problema emocional. O fato dos alcoólicos anônimos não tem nenhum prejuízo. Ou então eu quero utilizar o anonimato para fazer uma delação anônima, para dizer que, de repente, a polícia está fazendo ataque, está matando pessoas em situações específicas. Então, são condutas que, embora sejam anônimas, não trazem prejuízo para a sociedade. Ao contrário, permitam que a sociedade viva melhor e até se expresse melhor. Agora, o senhor falou aqui do anonimato ruim. Nesses casos, ele continua sendo punido, né? Sim. O anonimato, de certa forma, ele não é crime, mas, em alguns casos, ele aumenta a pena do crime. Por exemplo, no crime de denunciação caluniosa, quer dizer, aquela denunciação de prática de um crime, que você está denunciando a prática de um crime que uma pessoa cometeu, se ele é feita de forma anônima, a pena é maior. Porque o anonimato justamente dificulta você chegar àquele agente que praticou a conduta criminosa. Agora, a gente está falando também em liberdade de expressão. Que tipo de cuidado a pessoa deve ter para ela poder se manifestar sem atingir o direito do outro? É verdade, porque eu acho que a liberdade de expressão ela ficou muito impactada com a própria internet e a tecnologia, porque antigamente, nos anos 90, para você brigar com alguém pela internet, era um trabalho muito grande. Você tinha que voltar para casa, ligar o computador, ligar o telefone, se conectar no provedor e até lá você já esqueceu de brigar com a pessoa. Hoje ele está aqui à mão, né? Está aqui à mão, o celular está na sua mão, você tira a senha, digita alguma coisa e xinga a outra pessoa. Então, o que acontece? É tão rápido o procedimento de você digitar alguma coisa na internet, hoje em dia, que você escreve sem pensar. E quando você escreve sem pensar, há uma grande chance de bobagem. Então, você vai criar confusão com outra pessoa e você acha que é uma coisa de momento, que ninguém vai perceber, que pode apagar. Não adianta. A internet, o que você escreve na internet não apaga. A internet, você escreve a caneta. Inclusive, uma frase de um livro, o livro sobre o Facebook diz isso, que a internet você não escreve nada, você escreve a caneta. Não tem volta. Então, a liberdade de expressão deve ser exercida com muito cuidado e exige algo que que é algo muito raro hoje em dia, que é o bom senso. As pessoas, infelizmente, se dedicam muito a lidar com o computador, mas esquecem de atualizar o bom senso. E é primordial, né? Exatamente. E o que é escrito serve como prova em ações? Sim. Se a pessoa fizer um print ali da página, ela pode usar e levar como prova. Sim, os posts em redes sociais, os e-mails recebe, SMS, qualquer tecnologia que possa transformar num documento pode sim ser utilizada como prova. Não tem problema nenhum. Professor, e quando a gente fala do Marco Civil, a gente estabeleceu uma legislação aqui no Brasil. E se uma pessoa de outro país infringe essa lei, o que pode ser feito? Na realidade, o Marco Civil ele vai levar em consideração não só onde a pessoa está, onde a empresa ela está sediada. Ele vai levar em consideração principalmente se essa empresa ela tem alguma relação com o brasileiro. Não importa se ela está em outro país. Se ela tem uma relação com um brasileiro, se ela oferece um produto a um cidadão brasileiro, o Marco Civil vai se estender a ela. Só que o grande problema é você depois aplicar a lei num processo judicial. Porque é o seguinte, a empresa está sediada no estrangeiro, então você vai participar de todo um procedimento burocrático, né? A citação vai ter que ser através de uma carta rogatória, a carta rogatória vai ter que traduzir, vai ter que ter um tradutor juramentado que vai traduzir a petição inicial. Então, quer dizer, vai ser muito complexo e custoso você chegar até aquele estrangeiro que infringiu o Marco Civil. E quando a gente fala da legislação brasileira, ela é compatível, é superior, é inferior a outros países? Olha, o Marco Civil, o que ele tem realmente de interessante, que eu até entendo que ele é superior, é que ele trata da neutralidade. Quer dizer, a neutralidade que está prevista no artigo 9º, ela garante aí que os provedores de conexão à internet, eles devem aí garantir que não haja discriminação. É como se fosse a aplicação do princípio da isonomia no mundo digital. O provedor não pode discriminar nem estabelecer preferência para um conteúdo. Os conteúdos têm que ser tratados iguais. Os dados devem ser tratados de forma igual na internet. Agora, o Brasil foi buscar inspiração em legislação de outros países também? Sim, a Holanda, o Peru, até a doutrina americana trata sobre a neutralidade. Inclusive, a ideia da neutralidade veio de estudo de um professor de direito americano. Agora, a gente pode dizer que o direito eletrônico ainda é uma área nova, professor? Sim, é uma área nova porque a internet como um todo ela é recente.
Ele é recente para a gente, quer dizer, enquanto que você tem um direito comercial, código comercial de 1800 e alguma coisa, o direito eletrônico a gente pode dizer aí que surgiu com a internet no Brasil em meados dos anos 90. Então, é algo muito recente e é algo que muda sempre, porque há 5, 6 anos, 10, 15 anos atrás não tinha rede social. Agora tem rede social. Agora, o que tem agora no futuro? A gente vai ter agora a internet das coisas, ou seja, a geladeira tem acesso à internet, você pode ter porta de garagem com acesso à internet, que você abre a porta de garagem com a internet, através da internet. E podem surgir problemas. Por exemplo, um criminoso pode invadir a sua geladeira e instalar um vírus na sua geladeira. Olha que absurdo. Já aconteceu isso. Então, quer dizer, algo que aparentemente é ficção curioso, científica, né? mas já pode acontecer. Então, o que acontece? Quanto mais coisas a gente vai ter ligadas à internet, mais relevância esse assunto vai ter para a nossa vida. Então, eu acho que o direito eletrônico até vai acabar, porque o direito eletrônico ele vai acabar tendo inserido no direito de família, o divórcio por questões, por traição por internet, por exemplo. O direito eletrônico ele vai estar inserido nos outros ramos do direito. Não vai ser algo estanque, separado. Ele vai fazer parte de tudo. Hoje já acontece um pouco disso, professor? Eu acredito que sim, Ainda ele, de forma acadêmica, ele é estudado como algo diferente, mas ele é ligado a todos os ramos de direito. Em qualquer assunto do direito, seja o direito tributário, direito penal, direito constitucional, você pode encaixar o direito eletrônico. E quem trabalha com essa área tem que estar em constante atualização, então, né? Exatamente, porque sempre tem uma novidade, sempre tem um assunto novo, sempre aparece uma falha de segurança, que a gente tem que conhecer e saber lidar com isso. E nós vamos falar mais sobre essa constante atualização no próximo bloco. O Saber Direito Debate volta já. Estamos de volta com o Saber Direito Debate. Hoje eu converso com o professor Walter Aranha Capanema, especialista em Direito Eletrônico. Ao longo da semana, ele ministrou no Saber Direito Aula o curso sobre Marco Civil. Professor, muitos alunos já devem estar se interessando sobre esse tema, que, como a gente já falou aqui, é um tema novo e que exige muito. Esses alunos, eles encontram material para poder se atualizar, para poder se aperfeiçoar? Aqui no Brasil, infelizmente, por o assunto ser muito recente, ainda são poucos os livros que tratam sobre esse tema. Então, o que acontece? Muitas vezes, o aluno precisa se basear em artigos escritos em inglês pela internet. E o que acontece? Acaba dificultando aquele aluno que não tem conhecimento da língua inglesa. E até já é uma sugestão, se você se interessa por direito eletrônico, você tem que ter um conhecimento, ainda que razoável, do inglês. Mesmo que você saiba só para ler, não precisa nem saber falar, mas mesmo que você saiba ler, já é suficiente para você tem que saber traduzir ali, né? Porque se for parar para traduzir num dicionário, não vai adiante. Mas você nunca, não use dicionário, senão você vai levar até lá já lançou outra ferramenta de internet. Então, vale a pena você ter um conhecimento. Inclusive, outra sugestão, o direito eletrônico, eu acho a grande beleza dele não é só que lida com tecnologia. Ele é uma parte do direito que ele é multidisciplinar. Quando você estuda direito eletrônico, quando eu coordeno um curso de direito eletrônico lá no Rio de Janeiro, eu sempre procuro trazer para meus alunos uma visão interdisciplinar. E o direito eletrônico você tem que ter conhecimento, às vezes, de psicologia, de educação, de economia, de história. Tudo isso é importante, porque, às vezes, no direito a gente fica muito preso ao próprio direito, à lei, à doutrina, à jurisprudência, que são importantes, mas não é tudo. A gente precisa ter um conhecimento, ainda que superficial, da realidade, de entender como é a nossa realidade tecnológica funciona. Isso é que torna a vida maravilhosa. Ver que a vida não é só o direito, a vida tem outras coisas fantásticas também. E está ligado a tudo na nossa vida, como o senhor disse que o direito eletrônico vai estar um dia. Exatamente, né? Exatamente. Agora, professor, conhecido pelo direito eletrônico, como o senhor mesmo migrando para essa área? Sim, porque é o seguinte, surgindo leis que digam respeito à tecnologia, nós temos o Marco Civil, nós temos aquela chamada Lei Carolina-Dickmann, que estabelece a invasão de computadores, né? Então, surgindo essas leis sobre tecnologia, os alunos vão se interessando. Os alunos que gostem um pouquinho de tecnologia vão procurar, querem entender qual a importância da rede social, quais são os problemas jurídicos que uma rede social pode trazer, e são imensos. Então, tudo isso tem importância e eu fico muito feliz em ver que alunos meus também já são professores. É muito bom isso. Bom, eu gostaria de saber um pouquinho do que o senhor recomenda para os alunos, mas vamos começar por esse livro que o senhor trouxe aqui, Sim. Sem Lugar para se Esconder. O que o senhor pode dizer para a gente sobre esse livro? Esse livro, ele só reforça que realmente o direito eletrônico ele é interdisciplinar. Ele não é um livro de direito. É um livro, basicamente, é um relato jornalístico de como o autor dele, o jornalista Glenn Greenwald, ele entrou em contato com o Edward Snowden, que foi aquele
funcionário de uma instituição americana, da NSA, que ele revelou que existe um grande complô de espionagem no mundo. Então, se o Marco Civil quer garantir nossa privacidade, é bom a gente entender como o governo americano atua para violar a nossa privacidade. Ele é interessante porque ele não é só um livro de jornalismo, é um livro também de tecnologia. Ele mostra, inclusive, os slides que o governo americano usava para treinar os seus funcionários. Então, é fantástico. E é um livro de fácil leitura? Sim. Todo mundo consegue entender direitinho? Sim, de repente na parte tecnológica a gente às vezes tem um pouco de dificuldade, mas eu não tem problema, porque eu também tive. Então, eu acho que estamos juntos nessa missão, então não tem problema. Agora, tem um outro livro que o senhor trouxe aqui, que é de autoria do senhor, O Sim. Spam e as Pragas Digitais. Sim. De que trata esse livro? Esse livro trata justamente da questão do spam. Quer dizer, o spam é importante porque o Brasil já foi um dos países que mais envia o spam no mundo. O spam é o envio de mensagem eletrônica não autorizada. Então, o que acontece? Muitas vezes você se cadastra num site, esse site pega o seu e-mail, violando sua privacidade, e envia mensagens publicitárias para você. Isso eu procuro trazer no livro, que é uma violação gravíssima da nossa privacidade e que, de certa forma, dificulta a internet, porque eu verifiquei numa pesquisa que quase 90% de todo o tráfego de mensagens na internet é de spam. É como se a internet ela fosse uma grande rodovia que só tivesse spam. Ou seja, além de nos incomodar, ele atrapalha também o nosso ato de trafegar na internet. Exatamente. E como que a gente pode se prevenir, professor? Em relação ao spam, é muito importante, em primeiro lugar, a gente vai sempre receber spam. E o spam, ele tem uma mensagem, o e-mail de spam, ele tem lá embaixo uma mensagem que é até maliciosa. Se você não quer mais receber esse e-mail, clique aqui para se descadastrar. Nunca faça isso. Nunca faça isso, porque quando você clica, você está dizendo que você leu a mensagem, você publicou o alvo. Ou seja, você vai continuar recebendo mensagem daquela pessoa como de outras pessoas. Jamais clique em links que você tenha recebido na internet. Então, é muito comum hoje em dia aparecer um e-mail falso dizendo assim, olha, esse aqui é uma nota fiscal, clique aqui para você ler a nota fiscal, para você atualizar as chaves de segurança do banco. Não clique nisso. Porque Fala muito também que você está sendo alvo de uma investigação da Polícia Federal, as pessoas ficam com medo e acabam clicando. A pessoa na dúvida, né? Vai lá, vou clicar, qual é o mal? O mal é muito grande, porque, na realidade, o Brasil, infelizmente, é um dos líderes mundiais em fraude bancárias pela internet. Quando você clica nesse tipo que é um tipo de spam, você instala no seu computador um programa que vai monitorar suas comunicações e quando você entrar num site de banco, ele vai procurar descobrir a sua senha e sua conta. E com isso o criminoso tem acesso e tira o seu dinheiro mais adiante. Professor, e quais os outros livros o senhor indica para quem está nessa área? Assim, um livro que eu acho que é fundamental, o livro do ministro Gilmar Mendes, o curso de Direito Constitucional. E eu até faço aqui trago aqui uma ideia, que é o seguinte, os livros de Direito Constitucional, o estudo de Direito Constitucional, melhor dizendo, ele se dedica muito ao controle de constitucionalidade. Eu acho que os alunos, hoje em dia, devem se preocupar mais ainda, não com o controle, mas com a liberdade de expressão, com a privacidade, com a intimidade, que estão previstos na Constituição e que vão ganhar um relevo especial na internet. Porque a internet vai exigir que a gente reinterprete o que é privacidade, o que é intimidade, o que é liberdade de expressão. Eu também recomendo o livro Tutela da Privacidade na Internet, do professor Marcel Leonardi. Ele talvez seja um dos grandes especialistas desse assunto. E é um livro que, de certa forma, explica o que é privacidade, o que é intimidade, como é que funciona, quais são as normas cabíveis. Então, é realmente um livro que eu recomendo muito. E quais são as dicas para os estudantes dessa área, além de ler muito e se atualizar sempre? Ter curiosidade. Eu acho que o ramo do direito eletrônico, por ser algo muito novo, é que você tem curiosidade de questionar, de pensar, de estudar, de ver vídeos. Então, hoje em dia, a gente tem várias plataformas de cursos online, vários sites de vídeos. Então, hoje em dia tem vários cursos online. E até, se você me permite, posso falar do meu site? Eu tenho meu site, waltercapanema.com.br, que eu hospedo lá vários vídeos, várias palestras que eu já ministrei. Então, é muito interessante, de repente, se você gosta do assunto, se eu puder dar uma contribuição, as minhas palestras também são lá gratuitas, não tem nada para pagar. E para o cidadão comum, que quer entender um pouco mais, até para se proteger também, qual é a dica, professor? A primeira dica seria o seguinte, o cidadão precisa ter conhecimento da sua segurança na internet. Não sair clicando em qualquer coisa, tomar cuidado com o que falar, ter bom senso. Quer dizer, eu acho que o bom senso é o mais importante. Algo que você não falaria em público, não vai falar pela internet, porque falar na internet é falar em público. Pense sempre na repercussão dos seus atos. Será que essa foto, recentemente, uma enfermeira colocou um vídeo rindo quando um jogador de futebol passou numa marca? Será que isso é sensato?
Então, é claro que não. Quer dizer, até algo que mostra até uma certa desprezo pela condição de sofrimento de uma pessoa. A gente não pode fazer isso. Mas, infelizmente, a gente está tão maravilhado pela tecnologia que a gente acaba fazendo. Então, é sempre ter um antivírus e uma coisa também que é quase que sagrada, que as pessoas não respeitam, fazer cópia de segurança de tudo. Porque o computador falha. Então, quando ele fala, você vai perder os seus dados, os seus trabalhos escolares, de faculdade, sua declaração de imposto de renda e não ter recuperação. Então, sempre faça a cópia de segurança. E a gente precisa ter esse cuidado, já que a gente depende tanto do computador. Cada vez mais. Professor Walter, muitíssimo obrigada pela participação aqui, pela participação ao longo da semana do Saber Direito. Muito obrigado. O Saber Direito Debate fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia. Continue conosco na TV Justiça. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br.